Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 12 de maio e a palavra de Deus ela está no Evangelho de São João, capítulo 15, do 12 até o 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aqui, Jesus reafirmando o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. Isso é muito profundo e muito sério ao mesmo tempo. Profundo porque o amor, ele não só ama, mas ele ama e corrige também. O pai, quando ama o seu filho, ele dá o amor, mas quando é necessário, ele corrige o filho também. E corrige por amor. E Deus é assim para conosco. Ele nos exorta porque nos ama. Então esse é o amor de Cristo. Amei-vos uns aos outros. Mas ele indica também que existe uma correção. E essa correção... Por que eu falo isso, Thiago? E daí você vai falar assim, mas Thiago, por que você está falando isso? Por que você não fala simplesmente do amor? Porque hoje é pregado um amor não um amor sem limites, mas um amor que, como que é difícil dizer essa palavra que me fugiu, mas é um amor libertino hoje que é pregado, sabe? Um amor que aprova a libertinagem. E não é esse o amor de Deus. O amor de Deus é um amor que ama, que é misericórdia, que é justiça, que corrige o seu filho quando anda no caminho errado e mostra o que é o certo. Mas esse amor de libertinagem que é ensinado hoje, ele fala que assim, se você é feliz vivendo no erro, no pecado, então tá tudo bem porque Deus é amor e não é isso que Deus ensina. Hoje criou-se um falso amor e atrelou isso a Deus como se fosse Deus que tivesse ensinado isso. E Deus não ensinou o pecado. Tudo isso para justificar o pecado das pessoas que as pessoas têm cometido. Hoje a notícia que eu quero trazer para vocês aqui na nossa catequese é a respeito do que está correndo aí da declaração do Papa Francisco sobre a missa tradicional. O Papa Francisco fez um motu próprio, né, impedindo ou limitando muito a celebração da missa tradicional, a missa tridentina, que o seu antecessor, Papa Bento XVI, tinha autorizado que todo padre pudesse celebrar. E aí saiu, pela sua visita que ele fez à Hungria,
uma declaração do Papa. Olha, Papa Francisco diz que missa tradicional vinha sendo usada como contramoderno. Isso é difícil de entender, mas eu vou ler aqui a matéria, vocês vão entender o que ele quer dizer com isso. Papa Francisco diz estar preocupado com uma reação contra o moderno, ou que chama de indietrismo, palavra que inventou a partir do italiano, que pode ser traduzido como paratrasismo em português, ou seja, a missa tridentina está sendo usada como ir contra as modernidades desse mundo. Bem estranho, né? É por isso que restringiu com o motu proprio Traditionis Custodes, em 2021, a celebração da missa tradicional, anterior à reforma do Concílio Vaticano II. Disse ele aos jesuítas com quem se reuniu no dia 29 de abril durante a visita à Hungria. Francisco sempre mantém um encontro privado com os jesuítas de todos os países que visita. Depois, a revista jesuíta La Civiltà Católica publica uma edição da conversa. O texto da reunião foi publicado nesta terça, dia 19, pela revista. Os comentários de Francisco sobre a celebração da missa em latim foram motivados por uma questão sobre a reconciliação entre a Igreja e o mundo moderno, conforme discutido no Concílio Vaticano II. Eu não saberia responder isso teoricamente, mas certamente sei que o concílio ainda está sendo aplicado. Dizem que demora um século para um concílio ser assimilado, disse o Papa. E eu sei que a resistência aos decretos é terrível. Há um apoio incrível para o restauracionismo, o que eu chamo de paratrasismo, como diz a carta aos Hebreus 10:39. Mas nós não pertencemos aos que retrocedem. Isso é forte e talvez dá para se entender um pouco o pensamento do pontífice. O fluxo da história e da graça vai das raízes para cima, como a seiva de uma árvore que dá frutos, mas sem esse fluxo você continua uma múmia. Andar para trás não preserva a vida nunca, disse. Preciso mudar, como escreveu São Vicente de Lérins em seu comunitório ao observar que também o dogma da religião cristã progride, consolidando-se ao longo dos anos, desenvolvendo-se com o tempo e aprofundando-se com a idade. Para o Papa, as permissões concedidas por João Paulo II e Bento XVI estavam sendo usadas de modo ideológico. O paratrasismo é uma doença nostálgica, disse o Papa. Para combatê-la, ele ordenou que padres ordenados após 16 de julho de 21, data da publicação do Traditionis Custodes, precisam da autorização de seus bispos da Santa Sé para celebrar a missa segundo os livros litúrgicos publicados antes de 62. Após todas as consultas necessárias, tomei essa decisão porque vi que as boas medidas pastorais adotadas por João Paulo II e Bento XVI estavam sendo usadas de forma ideológica para voltar para trás. Era necessário deter esse paratrasismo que não estava na visão pastoral de meus antecessores, disse o Papa para um grupo de 32 jesuítas na Hungria. Bento XVI, com a carta apostólica Summorum Pontificium, em 2017, dava direito a todos os sacerdotes rezar a missa usando o missal romano de 62. A única coisa, meus irmãos, que eu posso dizer sobre isso, não vou entrar na questão de críticas ao Papa, porque isso daí gera munição para muita confusão nos comentários do canal. Mas a única coisa que eu posso dizer, as pessoas estão procurando a missa tridentina, a missa tradicional, por conta dos abusos e do monte de invenções que estão colocando no novo ordem, na missa nova. Não se celebra a missa que está prevista no missal. Se celebra uma missa totalmente deturpada e inventada na cabeça daqueles padres progressistas que estão fazendo. Por isso que as pessoas estão buscando
a missa tradicional que não tem isso. Então, é isso que eu enxergo, tá? E falo isso é a minha opinião. As pessoas buscam a missa tradicional por conta dos abusos litúrgicos que têm ocorrido no meio da missa nova. E isso não ocorre na missa tradicional, que é uma missa muito mais silenciosa, voltada à contemplação. Então, essa é a grande questão, não é o paratrasismo, mas os problemas que estão ocorrendo durante a celebração da missa nova. Que com certeza, se fosse celebrado com piedade, como está escrito prevista no rito, certinho, né, sem ficar com esse monte de firula em invenção, sem esses pagodão, esses batucão, essa barulheira que estão colocando, se certamente a missa fosse celebrada dessa forma, não teria, vamos dizer assim, essa busca pela missa tridentina, justamente que ocorre pela má celebração do Novo Ordos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.